Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isis Nascimento e sejam bem-vindos ao canal TEA Ajuda. Bem, no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre o transtorno do espectro do autismo em adultos, tá? Mais conhecido como TEA ou autismo, só que eu vou falar no segmento das pessoas adultas, tá? Bem, se você é um adulto que está no espectro, assim como eu, ou você acha que pode estar dentro do espectro, bem, esse vídeo vai poder te ajudar um pouco mais sobre as características do autismo em pessoas adultas. Bem, primeiro ponto a falar é a falta de jeito de se relacionar com as demais pessoas. Bem, é a dificuldade, na verdade, né, real que nós temos de manter uma conversa, de socializar com as pessoas, de abordagens, enfim, de conversar mesmo com as pessoas, porque, né, acontece. Bem, o segundo ponto que eu tenho que falar é comportamentos repetitivos. São aqueles famosos comportamentos que temos de seguir sempre os mesmos passos, sempre as mesmas demandas, sempre ter a necessidade de fazer sempre as mesmas coisas. Sabe que as pessoas até que têm como certos rituais matinais e outras coisas mais. Tá? Então tem essas questões que a gente precisa fazer e a gente sempre tem que fazer todos os dias no mesmo horário e sempre do mesmo jeito, da mesma determinada forma. Bem, terceiro ponto é a dificuldade de conversar. Eu, por exemplo, não aparento ter tanta dificuldade para conversar, embora, sim, gente, eu tenho muita dificuldade. E quanto mais desconfortável eu fico, eu acabo não conseguindo me expressar da forma correta, dar a entonação de voz correta, acabo parecendo meio vazia, meio egocêntrica e por aí vai. Então, é bem difícil. Quarto ponto é as dificuldades de fazer e manter amizades. Sim, gente, é muito difícil para uma pessoa dentro do espectro fazer amizade e continuar com essa amizade, porque a gente pode conhecer uma pessoa e falar, oi, tudo bem? Mas manter essa amizade de uma forma assim, muito parceira, uma irmandade, é extremamente difícil. Já teve momentos, por exemplo, de dificuldades com meus amigos, por conta das minhas questões, né, minhas características, e embora também meu diagnóstico tenha sido tardio, mas foi algo que meus amigos passaram muitas dificuldades comigo. Até hoje também eu tenho muita dificuldade de fazer amizades no trabalho, em qualquer lugar. É muito fato, porque assim, as pessoas logo não entendem muito as minhas características e podem achar que é frescura, podem achar que eu sou meio fria, sei lá, né? Vai saber o que se passa na cabeça das pessoas. Bem, o quinto ponto é o desconforto no contato visual. Ou conseguir manter eu consigo, na verdade, manter até um certo contato visual com as pessoas, usando algumas técnicas que eu aprendi em algumas aulas de teatro que eu vi pela internet, outras coisas, eu não faço aulas presenciais, não adianta, mas algumas coisas eu fui aprendendo. Mas, por exemplo, quando eu vou falar diretamente para a pessoa, eu não consigo olhar diretamente para aquela pessoa, eu acabo desviando o olhar, e isso pode ser uma característica. O sexto ponto é o desafio em lidar com as emoções. Bem, isso é uma questão muito difícil. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, é lidar tanto com as minhas emoções quanto das outras pessoas. E muito difícil compreender as emoções humanas, isso para qualquer ser humano. E é mais difícil ainda aprender a lidar com os meus sentimentos. Então vocês imaginam o quanto é difícil. E aí você pensa, como é difícil para uma criança e para um adolescente também. Ter esse tipo de controle, né? Porque é uma dificuldade extrema. Bem, o sétimo é o de interesse extremo em alguns assuntos particulares. Como a gente conhece como hiperfoco. Peço desculpas, gente, eu moro perto de uma avenida, uma rua muito movimentada, então peço desculpas. Bem, o hiperfoco, não sei nem como explicar, mas é uma coisa que a gente fica extremamente obcecado por aquilo ali. 8. São monólogos frequentes sobre assuntos, sobre o mesmo assunto, na verdade, ou sobre algumas questões, histórias que a gente sempre conta e repete várias vezes, como se a gente nunca tivesse contado para aquelas pessoas. Então já sabe, né? Tipo, repetir várias vezes a mesma história. Bem, o 9 é a hipersensibilidade aos sons e aos cheiros.
que muitas vezes nem incomodam as outras pessoas. Eu, por exemplo, consigo escutar barulho de energia elétrica. Sei que existe? Não. Quer dizer, acho que existe, não sei. Fica aí, alguém comenta aí se já o escutou ou não. Bem, 10º é a preferência de atividades solitárias. Por exemplo, ler livros, jogar videogame, pescar sozinho, acampar sozinho. Enfim, nada que seja relacionado a grupos. O 11 é as dificuldades em ler as emoções das outras pessoas, ou seja, a gente tem a dificuldade de saber o que aquela pessoa está sentindo, de olhar para aquela pessoa e saber se ela está triste, se ela está alegre, se ela está feliz, se ela está brava. A gente tem muita dificuldade de ler as emoções das pessoas, não só as nossas, tá? Ler também as emoções, da determinada entonação da voz da pessoa. Então a gente sempre acaba parecendo que a gente não liga para o sentimento das outras pessoas, que a gente é até um pouco meio frio, mas na verdade é isso que acontece. Bem, o 12 seria gostar e depender de rotinas. Ou seja, se quebrou a rotina, acaba tendo muita dificuldade quando a gente tem alguma alteração na nossa rotina, porque a gente necessita dessa previsibilidade, ou seja, na minha cabeça, eu sempre me organizo, a tal horário eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que acordar a tal horário, eu tenho que fazer tal coisa. E se dentro disso acontece alguma coisa que acaba me atrapalhando, eu fico extremamente irritada, extremamente nervosa, é muito complicado para mim. Bem, o 13º é a fobia social ou a ansiedade social. Este último, ele entra também como uma comorbidade e pode trazer muito prejuízo na vida de uma pessoa autista. No adulto é muito dificultoso também, porque a ansiedade ela se torna um fator de impedimento para a vida de uma pessoa com autismo. Então, assim, é muito difícil já conseguirmos fazer as coisas diárias que a gente precisa fazer. Então, com a ansiedade ainda fica um pouquinho pior. Lembrando que essas são algumas características, tá bom, gente? Se você se identificou com alguma dessas características, ou você acha que você pode ser autista, ou alguém da sua família seja autista, eu aconselho a procurar a ajuda de um profissional especializado em diagnóstico tardio, principalmente se for uma pessoa adulta, tá bom? Esse profissional ele tem que ser especializado em diagnóstico tardio de autismo, porque há muitas dificuldades para tratamento de pessoas autistas, tá bom? Principalmente nós adultos. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, que tenham ajudado. Eu espero também poder me soltar um pouquinho mais. Hoje eu tô, como eu falei, hoje eu tô com essa roupa, tô com meu uniformezinho que eu estou estreando hoje. Eu fui fazer meu primeiro atendimento, um dos primeiros, assim, maiores que eu já tive. E é uma escola muito legal. Depois eu quero trazer aqui um pouquinho mais de coisas, conteúdos para vocês, sobre esses atendimentos que eu faço, que são da neuropsicopedagogia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem, comentem, curtam e se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, tá bom? E muito obrigada por me assistirem. E é isso, gente. Um ótimo dia para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.